Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é Ricardo Ragazzo, sou Master Coach, sou escritor e vim aqui te fazer uma pergunta. Você é refém do seu ego? Vamos fazer o seguinte então, assina o canal aqui e depois da vinheta a gente conversa sobre isso. Em primeiro lugar a gente precisa definir o que é o ego. O ego é o nosso falso eu interior. É aquela vozinha que aparece toda vez que a gente precisa tomar uma grande decisão, quando, por exemplo, você quer conhecer alguém, mas aí vem aquela vozinha e fala: não, essa pessoa é boa demais para você. Esse é o nosso ego conversando conosco todos os dias. Todos os dias a gente ouve essa vozinha. E o grande diferencial entre uma pessoa infeliz e uma pessoa com paz de espírito é o quanto ela dá ouvido a essa vozinha maldita, que é o nosso ego ou o nosso falso eu interior. Uma coisa precisa ficar clara: para o ego existir, ele precisa que nós estejamos identificados com a nossa mente. Sem isso, sem a mente, sem os nossos pensamentos, o ego não consegue sobreviver. E a grande verdade é que, pela natureza ilusória do ego, ele acredita que ele é muito vulnerável. E isso faz com que essa vozinha seja insegura. Por isso que a gente sempre ouve as coisas do tipo: não, não vai lá, aquela menina é boa demais para você. É o teu ego querendo se preservar, porque ele tem medo da morte, ele tem medo da destruição. E a grande verdade é que se você for lá e as coisas não derem certo, ele vai se sentir destruído. Então, essa vozinha, ela tem sempre o intuito de te preservar, mas na verdade ela acaba te preservando de uma forma errada. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu muito agora nessa época de impeachment, que a gente conhece como polarização, né? Ou seja, pessoas tomando partidos, tomando posições muito radicais e muito opostas, e sem essa paciência ou vontade de ouvir o outro lado e entender os pontos que levam aquela pessoa a pensar diferente. Por que isso acontece? Porque até em coisas triviais como estar certo ou estar errado, o ego associa a morte ou a destruição. Estar errado é ser destruído, estar errado é morrer. Então acaba ocorrendo essa polarização nas discussões, especialmente políticas, futebolísticas, religiosas, nesses assuntos que são muito polêmicos, né? E em que as pessoas têm tendências a posicionamentos radicais. Então a gente vê muito isso, a necessidade de estar certo e de dizer que o outro está errado, porque admitir que está errado é destruir o ego. O ego está presente na nossa vida em vários momentos, até nos mais banais, e em momentos importantes, quando, por exemplo, você recebe uma proposta de emprego para ir para um outro lugar, né? E aí você tem uma série de decisões para tomar, e aí vem aquela vozinha e pergunta: mas será que vai dar certo? E se der errado? Como eu vou sustentar minha família? Como eu vou fazer isso? Eu não tenho competência para fazer, eu não tenho capacidade para criar esse departamento, eu não tenho conhecimento suficiente para tocar esse barco sozinho. E a gente acaba ouvindo essas vozes e isso faz mal para a gente. Então a grande verdade é que o ego se alimenta da mente. Ele precisa que a gente esteja identificado com a nossa mente para ele poder existir. E a mente, por sua vez, precisa do tempo para existir, do que a gente chama de tempo psicológico, passado e futuro. Ou seja, todos os nossos pensamentos estão sempre ligados a coisas que aconteceram na nossa vida ou coisas que a gente acredita que vão acontecer na nossa vida. E a grande verdade é que quando nós vivemos muito tempo no passado ou no futuro, nós somos invadidos por sentimentos como a depressão, o medo, a ansiedade,
a angústia, porque nós começamos, por exemplo, se uma pessoa que teve um relacionamento que não deu certo porque o parceiro era infiel, depois de um tempo entra num novo relacionamento, mas o seu foco não está no agora, o seu foco está no passado, ou seja, da última vez que eu me relacionei, que eu me entreguei, eu fui traído. Qual a tendência dela? É projetar para o futuro uma nova traição, porque a experiência que ela teve no passado teve a ver com infidelidade. Então ela começa a conjecturar sobre as possibilidades no futuro e fala, com certeza vou ser traída de novo. Ou então começa a ter uma atitude, ações mais ciumentas, possessivas, porque tem medo de que lá na frente esta pessoa que está com ela agora faça o mesmo do que a pessoa que esteve com ela no passado. Isso é o nosso ego querendo preservar a nossa vida, né? A nossa existência, porque ele acha que tudo existe para destruí-lo. O ego é a coisa mais paranoica que existe na face da Terra. Tudo tem a ver com ele e tudo é para fazer mal para ele. Então ele busca sempre a zona de conforto. Como fugir disso? Como estar apto a tomar decisões importantes na sua vida ou eliminar comportamentos nocivos à sua vida se o ego não para de conversar com a gente? A primeira coisa que nós temos que fazer é focar no agora. A gente precisa parar de viver no passado e no futuro e fazer visitas rápidas ao agora e passar a viver no agora e fazer visitas rápidas ao futuro e ao passado, porque muitas vezes no passado há uma experiência que pode nos ajudar e no futuro há necessidade de planejamento. Só que a importância é você não sofrer com projeções futuras, por exemplo. Então vamos dizer que eu queira planejar daqui a 5 anos ser um escritor best-seller numa grande editora. Ok, então eu faço meu planejamento, onde eu vou ter que estar daqui a 4 anos, se daqui a 5 anos eu quero estar numa grande editora. O que eu já tenho que ter conquistado em 3 anos para daqui a 5 anos estar numa grande editora. Você faz esse planejamento. Isso é fazer uma visita rápida ao futuro. Isso é você se preparar para o futuro. Mas a grande verdade é que quando você for executar essas ações que você considerou essenciais para chegar no seu objetivo final, o teu foco tem que estar no agora. Você não pode escrever este livro de agora, que você quer lançar por uma editora mediana, pensando com seu foco totalmente no daqui a 5 anos, né? No seu objetivo final. Então você tem que focar no agora para que cada passo aconteça. Cada passo, um por um. A tua visita ao futuro você já fez, você já planejou. Então agora você precisa viver no agora para fazer isso acontecer. Então o grande segredo de fugir do ego é eliminar esse tempo que a gente passa no passado e no futuro e focar mais no que a gente está fazendo nesse momento. Ragazzo, mas é difícil. Realmente, se fosse fácil, todo mundo faria. E uma grande sacada que eu tenho, por exemplo, eu sou um cara que não gosta de viajar de avião. Eu tenho medo de avião. Perdi meu pai no acidente de avião e criei um certo trauma com relação a isso. Então, qual era o meu comportamento comum? Era ir viajar de avião e começar a ver sinais que indicavam que eu não deveria viajar. Então, meu filho me abraçava no dia e eu falava, é porque o avião vai cair e eu não vou mais abraçar o meu filho. E aí eu pensava em várias coisas e o pensamento ele tem uma tendência de ir escalonando e ficando maior e aí vai gerando um sentimento, porque os nossos sentimentos eles só existem
por causa do pensamento. A gente pensa e depois a gente sente. Então, se a gente está pensando coisa angustiante, a gente vai sentir angústia. Se a gente está pensando em coisa feliz, nós vamos sentir felicidade. Essa é a grande verdade. Então, controlar a mente é essencial para a nossa qualidade de vida e para alcançar a paz de espírito. Então, a grande verdade é que toda vez hoje que eu começo a ver que meu pensamento está escalonando com relação à viagem de avião, eu penso, por que eu tenho medo de avião? Por quê? Ah, porque meu pai faleceu no acidente, porque eu não gosto de turbulência. Quando eu começo a fazer essa análise fria, automaticamente eu venho para o agora. Eu evitei que o pensamento escalonasse para essas coisas maiores que trariam essa angústia que poderia se tornar, por exemplo, um ataque de pânico, como eu já tive em um avião em 2007. Então, o importante é cortar o tempo da nossa vida, passado e futuro, viver no agora. Com isso você elimina a mente e, como eu disse, o ego não sobrevive se ele não tiver identificado, se nós não estivermos identificados com a nossa mente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e se curtiu, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa, deixa uma sugestão de tema e a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom, galera? Abraço!